seja Deus. Ele conhecia o Senhor, ele conhecia a palavra de Deus, como você, meu irmão, que está nesta noite aqui ouvindo a palavra do Senhor, você que tem uma Bíblia, você que conhece também a palavra do Senhor, você chegou num dia aqui nesta casa, talvez você veio por motivos que te causaram tanto sofrimento, talvez você foi arrancado do lugar onde você estava, como Daniel, que estava no meio do seu povo, no meio da sua família, chegou alguém, tirou ele de lá, e ele não queria ir, mas ele precisou ir, e você chegou aqui, meu Deus, e você está aqui nessa noite. Olha aí, Jesus. Só que Daniel, ele conhecia Deus, assim como você que ouve a palavra do Senhor, você que escuta cada versículo, cada irmão que chega aqui e traz uma palavra, ou quando você ouve, aleluias, alguém citando um versículo, quando você ouve um louvor que fala de Deus. Daniel, Daniel, ele chegou ali naquela terra com Deus no coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. E tentaram mudar o nome de Daniel, tentaram mudar a história de Daniel, trazer para Daniel coisas que ele não estava acostumado. Ele teria que comer ali aquela comida do rei, ele teria que aprender as coisas ali daquele povo. E muitas vezes, irmãos, a vida nos leva a situações que nós não queremos. É verdade. Eu não queria andar por aquele lugar, mas eu andei. Eu não queria ter feito determinadas coisas, mas eu fiz. E a vida foi apresentando. E às vezes, muitas vezes, eu não queria fazer, mas eu fiz. E Daniel estava nessa situação. Ele estava num lugar que ele foi forçado a estar ali, mas ele conhecia Deus. E ele permaneceu fiel naquilo que ele conhecia de Deus. Irmãos, é muito fácil nós adorarmos ao Senhor quando tudo está bem, nós professarmos a nossa fé quando tudo está bem. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus abençoou a Daniel com inteligência. E Deus abençoou a Daniel também, ele interpretava visões, interpretava sonhos. Deus deu um dom a Daniel. Assim como Deus entrega a tua vida dons também. Talvez você não conheça o dom, a força que você tem, como foi ministrado aqui há pouco tempo. Você talvez pense, para que eu sirvo nessa vida? O que eu posso fazer? Quem sou eu nessa vida? Que importância eu tenho? Mas a partir do momento que você foi gerado, que você foi criado, que Deus deu um fôlego de vida, Deus entregou a você também dons e talentos especiais que são teus. Dons e talentos que ninguém pode arrancar. Assim como Daniel, ele recebeu de Deus, aleluia, dons e talentos maravilhosos. Inteligência, sabedoria, interpretação, assim você também. Glória Não a é Deus. diferente. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, aleluias, é o mesmo que amou Daniel, é o mesmo que ama a Cláudia, é o mesmo que ama o Paulo, é o mesmo que ama todos nós. Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu creio nessa palavra, Deus. E por isso, Daniel, tão abençoado por Deus, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele foi elevado ali, ele chegou passando por reinos, Nabucodonosor, chega ao rei Dario, e o rei Dario olha para ele e enxerga a excelência de Deus. Nossa, como é inteligente esse rapaz, como esse homem tem sabedoria. Eu vou colocar você, Daniel, como ministro. Eu vou aqui olhar aqui para a Babilônia. Eu vou constituir 120 governadores. E sobre esses 120 governadores, eu vou escolher 3 ministros. E entre esses 3 ministros, Daniel, eu sei que você é tão dedicado, que eu vou te colocar sobre todo o reino. E quando o rei propôs isso a Daniel, os outros não gostaram de ouvir isso. Daniel seria levado a superior a todos os demais e sentiram inveja de Daniel e quiseram tentar derrubar Daniel com alguma coisa, mas Daniel era tão
fazia. O Espírito de Deus era tão grande na vida de Daniel que não acharam nada que pudesse apresentar contra Daniel. Não tinha nada. Ah, mas se não tem nada contra Daniel, nós vamos pegar ele pela religião, pela fé dele. Meu Deus. E todos viam o testemunho de Daniel 3 vezes por dia. Um homem que era um culpado, um homem que tinha compromissos, um homem que tinha tanta coisa para fazer ali, mas ele deixava aquele tempo que ele havia reservado para orar a Deus 3 vezes por dia. Religiosamente, Daniel assim procedia. Ele não olhou que ele estava num lugar estranho, mas ele continuou praticando a fé dele. Aleluia. E isso fala conosco, irmãos, porque nós estamos aqui hoje, nesta noite, independente da situação que nós estejamos passando, a palavra do Senhor, ela nos convida a mantermos essa fé atuante, essa fé que não depende de se nós estamos bem ou não, mas é a fé que acredita em Deus em todas as circunstâncias. Glória a Deus. Daniel, ele poderia estar revoltado com Deus, ele poderia dizer que Deus é esse que deixou que me tirasse da minha casa, que deixou que me tirasse da minha família. Que Deus é esse? Mas Daniel não fez esse questionamento. Daniel continuou acreditando e confiando em Deus, que Deus estava no controle da vida dele. Eu acredito, Jesus. Que independente que ele estava no povo estranho, era Deus que estava guiando ele. Aleluia, glória a Deus. E Daniel, então, ele fica sabendo que fizeram uma conspiração contra ele, Meu Deus. que chegaram, chamaram o rei, olha só, vamos fazer um decreto, se alguém por um prazo de 30 dias fizer um pedido a outro Deus, a outro homem que não seja o Senhor, ó rei, ele será lançado na cova dos leões. E o rei, ouvindo isso, fez bem ao ego do rei. 30 dias, alguém me reverenciando, alguém me adorando, é uma proposta muito boa. E o rei aceitou. Só que, quando a parte que nós lemos, Daniel fica sabendo desse decreto, Daniel, ele não muda. Veja que Daniel, ele poderia simplesmente fazer uma oração no coração. O que impediria Daniel de orar sem palavras, orar no pensamento? Deus conhecia o coração de Daniel. Daniel podia simplesmente orar quietinho. Ninguém ia saber que ele estava orando a Deus, somente ele e Deus. Mas se ele assim fizesse, irmãos, ele não estaria dando testemunho de fé que ele deu a Deus. Aleluia. É Deus. Se ele estivesse fazendo Maravilhoso, isso, Pai. ele estaria dizendo que ele temeu ao decreto do rei. Que o decreto do rei, aquela situação era maior que o Deus que ele acreditava. E assim nós, irmãos, devemos olhar para a dificuldade que está à nossa frente e devemos acreditar em Deus, não na dificuldade. A dificuldade não pode ser maior na nossa vida. Nada pode ser maior que Deus. O Deus que Glória. criou todas as coisas. Glórias Ele tem a poder Deus, para papai. transformar. Aleluia. O Senhor é o grandão da Galileia, Pai. Oh, Daniel, aleluia. Glória a Jesus. Ele sentiu sim dor no coração por aquilo que ele estava vendo. Mas ele continuou servindo a Deus do mesmo jeito. Deus é fiel. Foi para sua casa, orou a primeira vez, orou a segunda, orou a terceira e continuou do mesmo jeito. E aqueles que conspiraram contra ele estavam lá, olhando Daniel orar. Olha lá, Daniel está orando, olha lá. Não está obedecendo o decreto do rei, não. E por dentro, irmãos, que alegria. Olha lá, pegamos ele. Olha lá. A gente não conseguiu pegar lá na administração, mas agora ele não escapa, não. E vão até o rei e vão trazer o relatório. Olha lá. Daniel está orando a outro Deus, ó rei, que não és tu. Está fazendo petição a outro Deus. E o rei, diz a palavra do Senhor,
que ele gostava de Daniel. E ele sentiu muito no seu coração quando ele descobriu que era uma armação contra Daniel. E ele tentou de tudo quanto é jeito para livrar Daniel, até o último momento, mas não deu. Ele havia assinado um decreto. Mas o que aqueles que se levantaram contra Daniel não sabiam é que quem estava guiando a vida de Daniel era Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, isso já aconteceu há um tempo atrás, muito tempo, faz uns anos. Eu e meu esposo íamos buscar peças em São Paulo, né? Nós pegávamos um ônibus e nós íamos buscar peças ali no centro de São Paulo. E uma dessas vezes, nós descemos ali na estação do Brás e tem um albergue. E tinha uma fila muito grande de pessoas ali que estavam para fazer o cadastro, para passar a noite ali. E uma fila muito grande de homens ali. E nos chamou a atenção que no meio daquela fila havia um homem, que provavelmente era um muçulmano por conta das roupas, e ele estava com um tapetinho. Em determinado momento ele estendeu aquele tapete para o chão, dobrou os joelhos e começou a orar a Deus. Irmãos, aquele homem, ele não se importou com os outros que estavam na fila, ele não se importou com os carros que passavam, com o vai e vem de pessoas, ele não se importou com a situação que ele estava ali, ele estava buscando abrigo, talvez um prato de comida, mas estava fazendo a oração dele a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se importando com olhares, Deus de não maravilha. se importando com nada do que estava acontecendo. Deu o horário dele fazer a oração dele, ele estendeu o tapete e foi orar a Deus, ali na rua. Irmãos, aquilo me marcou tanto a mim, ao Dino, que tem um tapete em casa que eu chamo de Kadosh. Kadosh significa santo. Que eu oro em cima desse tapete. Todas as vezes que eu vou orar, eu estendo meu tapetinho e oro. E esse tapetinho, a história desse tapetinho foi desse rapaz. Porque aquilo me tocou tanto, irmãos. A fé dele me chamou tanta atenção que eu falei, eu preciso ter uma fé igual. Aleluia. Eu preciso ter a coragem. Eu preciso ter esse olhar para Deus que muitas vezes me falta. E a partir desse momento eu providenciei o tapete, eu comprei, e é onde eu oro sempre. O tapete está lá. Todas as vezes que eu vou orar, eu estendo meu tapete e oro. Mas o tapete, irmãos, não tem nada a ver. O tapete é apenas uma lembrança. Para nos mostrar, irmãos, que a confiança em Deus é que faz a diferença. Glória a Deus. E eu não sei o nome desse homem, eu não sei a situação que ele está hoje, eu não sei nada dele, mas eu estou falando dele. Aleluia. Olha, ele nem me conhece, ele não conhece o Dino, mas eu estou aqui testemunhando do ato de fé dele. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós fazemos para Deus é Deus que expõe. Glória a Deus. É Deus que apresenta ao mundo. É Deus que dá o testemunho, aleluia, através da nossa vida. Assim como nós estamos lendo a história de Daniel, assim como eu estou falando de Daniel, eu estou falando desse homem que estava lá no Brás, que estava na fila de um albergue, buscando um teto para passar a noite, uma cama, uma comida decente, proteção, mas não esqueceu o seu Deus. Não esqueceu, aleluia, que Deus estava com ele ali naquela fila. Aleluia. Que Deus havia preparado aquele albergue para ele passar a noite. E ele estava de joelhos ali. Aleluia. Como Daniel, que tinha um decreto. Daniel estava com a sentença de morte. Daniel ia para a cova dos leões. Não sabia se ia viver. Não sabia se iria morrer. Mas continuou adorando a Deus, continuou confiando em Deus, tendo fé em Deus.
E essa é a diferença de cada um de nós. É, Deus. Essa é a fé que Deus chama. Essa é a fé verdadeira, irmãos. Não é a fé que busca por recompensa, mas é a fé que mostra que eu confio em Deus, que eu acredito em Deus, que eu vou vencer essa dificuldade. Que não é o homem que determina a minha situação, que não são meus erros a minha sentença, mas é o meu Deus que me faz levantar diante da mão. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse homem, irmãos, que eu não sei nem o nome, que marcou tanto a mim e ao meu esposo, eu tenho certeza que Deus honrou a vida dele. Oh, aleluia. Irmãos, Glória seja dada ao Cordeiro absoluta, de como Deus. Daniel, que foi honrado. Ele honrou. Fiel e verdadeiro é o E é Senhor por isso, Jesus. irmãos, que cada um de nós precisamos olhar e receber de Deus essa Glória. oportunidade que o Senhor nos concede de levantar. A oportunidade de dobrar os joelhos. É, A oportunidade de reconhecer a porta aberta. Jesus é fiel. Uma nova história o Senhor está escrevendo. Eu creio nessa Tentaram palavra. colocar fim na vida de Daniel, mas Deus escreveu uma nova história. Talvez você olhe para a sua situação e às vezes parece que está tudo tão difícil. Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou melhorar? Está tudo tão difícil, é tão difícil ver a claridade disso tudo que está acontecendo comigo. Mas é quem garante a vitória é Deus. Glórias a Deus. Quem garante o milagre é Deus. Aleluia, Deus. Quem fecha a boca dos leões que estão à volta é Deus. É Deus. E às vezes a pessoa olha porque tem dinheiro, porque tem poder nessa terra, acha que é alguma coisa. Daniel estava lá como ministro, mas não deixou de servir a Deus. Enquanto outros que muitas vezes o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é o poder. Mas como diz um louvor, que outro dia eu estava ouvindo na casa da minha filha, quando Deus puxa a tomada, já era. Não há quem fique de pé. É verdade, Pai. Aleluia. Acredite, irmãos. Creia que você é bênção de Deus, você é escolhido de Deus. A vitória está nas tuas mãos. Não olhe para a dificuldade que você vem passando, que você passou. Olhe para o exemplo de Daniel. Olhe para o exemplo desse homem que estava ali naquela fila. Ele nem sabia, eu estava olhando. Estava dizendo: Senhor, como Tu és bom, Pai. Como Tu és bom. E o testemunho dele está sendo contado aqui. Como o testemunho de cada um de vocês, talvez um dia vai ser contado por outros. Aqueles que intentaram a morte de Daniel foram os que caíram na cova, que foram para a cova do leão. Se você realmente acredita que há um Deus, que esse Deus está olhando para você, Glórias a Deus. que esse Aleluia. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Aleluia, Senhor. Se você crê que esse ar que você respira vem dele, creia também que você é vencedor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Creia que você está em pé. Creia que você é uma bênção. Aleluia a Deus. Creia em Deus. Creia na vitória. Glória a Deus. Quero finalizar, irmãos, fazendo um convite. Um convite para que você, a cada momento que você escuta a palavra de Deus e você sente que o Espírito Santo tocou no seu coração, os momentos em que você se sentir abalado, entristecido, achar que não tem solução à sua causa, que você possa se lembrar
que Deus está olhando por você, que Deus não está esquecendo de nada que você tem apresentado a Ele. Um convite para que você se entregue a Deus cada vez mais, que você confie mais no Senhor, que você se sinta mais animado a cada dia, Glória a Deus. porque Deus é contigo. Glória a Deus. Eu quero pedir que os irmãos coloquem em pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, pela tua palavra, Senhor. E eu quero pedir, meu Deus, juntamente com os meus irmãos, Pai, olha por nós, Senhor. Como o Senhor olhou por Daniel, Pai. Como o Senhor olhou por aquele homem que estava naquela fila, meu Deus, olha, Senhor, por nós, Senhor, somos necessitados de Ti, Deus. Ajuda-nos, Pai, na caminhada. Segura nas nossas mãos, Pai, nos proteja, Senhor, de todos os leões, Pai, que rondam, Senhor, que nos assustam, Pai. Ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, Senhor. Entrego, Senhor, ó Deus querido, a cada um, Senhor, dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor os guie, Pai. Para que o Senhor os proteja, Pai. Ó Deus, livra das tentações. Livra, Senhor, de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E, Senhor, também pedimos, Pai, ajuda, Senhor, para que cada vez mais nós possamos crer, Senhor, na tua palavra, Senhor. Confiando sempre, Pai, que o Senhor está guiando os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. As palmas louvam o Senhor. Oh, glória.